Olá, amados irmãos, sexta-feira, 18 de março de 2022. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o nosso inimigo, infelizmente, aquele que a gente evita até falar o nome. Hoje eu conversei com um amigo que está indo para um encontro de casais a serviço, e ele falou uma frase que todo mundo cristão já disse: o inimigo tem se levantado contra mim, de forma que haja algum problema nesse nosso encontro na igreja, um retiro. Eu, quando mais novo, e quando eu decidi por buscar mais o Senhor, frequentar na época até as Assembleias de Deus, algumas pessoas falaram assim: tem certeza que você vai virar crente da Assembleia de Deus? O inimigo vai te cirandar. Então, como eu sei que existe esse pensamento, eu pensei comigo, eu vou falar sobre esse assunto. Então, irmãos, a gente está vivendo dias de guerra, e a gente sabe que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Se é uma guerra, nós temos o inimigo, e é sobre esse inimigo que eu queria falar com vocês e no final dar um conselho, fazer um fechamento. Bom, na Bíblia, esse nosso inimigo, que é conhecido como Satanás, Diabo, Lúcifer, ele aparece na Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 4, e a primeira característica dele é que ele é mentiroso e pai da mentira. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eu vou dar uma dinâmica mais célere, mais rápida, mas uma especialidade do nosso inimigo é inverter a palavra de Deus. Então, se Deus fala X, Satanás ele tem a habilidade de falar Y, ou falar que X não é verdadeiro. Uma outra característica do nosso inimigo é que ele realmente tem um poder, mas é um poder limitado. André, onde você viu isso? Em Êxodo, capítulo 8, quando Moisés começa a fazer aqueles sinais e aqueles milagres, a Bíblia fala que os magos de Faraó também o faziam. Então, Moisés jogava uma vara que transformava-se em serpente, os magos também faziam. Só que chegou um momento ali, quando as pragas foram aumentando, aí eles já não conseguiam acompanhar. Então, uma característica de Satanás é que ele tem poder sim, ele pode fazer coisas aqui nesse campo terrestre que nós vivemos, mas o poder dele é limitado. Terceiro, ele é um estrategista. O nosso inimigo, ele é estrategista, ele conhece a Bíblia de trás para frente, ele conhece Deus, porque ele foi criado por Deus. Mais para frente aqui a gente vai ver as características dele. E tem um episódio em Números em que Balaão ele é contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Não consegue fazer isso. Quando ele vai amaldiçoar, ele abençoa, mas no final, ele, usado por Satanás, ele instrui o rei que o havia contratado para separar mulheres moabitas para se misturarem com o povo de Israel, para gerar a idolatria e a prostituição. E isso acontece. Em Números 25:1, a estratégia do inimigo deu êxito. Fala assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então, o nosso inimigo, característica 3, ele é um estrategista. Qual é o objetivo dele? O objetivo do nosso inimigo é nos cegar, espiritualmente falando. E um episódio foi o que aconteceu com Sansão. A primeira coisa que aconteceu com Sansão, e está em Juízes 16:21, quando os filisteus pegaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos de Sansão, e isso reflete bem o que o inimigo quer fazer com você, tá? Toma cuidado. Continuando, outra característica do inimigo: ele é um ser espiritual e que interage com quem procurá-lo. Em 1 Samuel 28:12 tem um episódio em que Saul, sabendo que não se deveria consultar os mortos, ele vai a uma feiticeira
disfarçado, pede para que essa feiticeira consultasse Samuel, chamasse o espírito de Samuel, e quando o espírito de Samuel surge, ela assusta e fala assim: você é Saul. Na verdade, a gente consegue interpretar que quem apareceu para ela foi Satanás. Ela tem aquele susto, porque veio uma entidade a mais poderosa de todas, que revelou para ela que se tratava de Saul. Isso aqui dá pano para manga, né? Para muita gente que acha que consulta os mortos e que está falando com algo do bem. A Bíblia fala que você pode consultar os mortos, né? Mas que na verdade não é Deus, é Satanás. Continuando, orgulho. Nosso inimigo é orgulhoso e nos desvia pela estratégia do orgulho. Um caso clássico foi em 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Satanás tem uma natureza de vaidade, de orgulho, e ele pega muita gente incitando a cada um que é tentado por ele a ser vaidoso e orgulhoso. Uma dica. Mas onde está, André? Onde esse inimigo, Satanás, o diabo, onde ele pode estar? A Bíblia fala em Jó 2, versículo 2: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás não tem o atributo da onipresença, da onipresença que Deus tem. Deus está em todos os locais, sabe de todas as coisas, mas ele rodeia a terra, né? E outra característica do inimigo. Bom, agora eu quero falar das características específicas, né, de onde surgiu e quem é esse inimigo. Em Isaías 14, versículo 14, diz assim, o profeta falando, que Satanás diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tudo começou assim, o diabo tentando se tornar o Altíssimo. E ele continua: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. E Ezequiel 28 diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Lúcifer, ele tem esse nome porque ele era um anjo de luz, até que ele, né, tentou se fazer o Altíssimo e foi expulso do céu. Terminando o Velho Testamento, em Zacarias 3, versículo 2, diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eu queria deixar aqui registrado que a nossa postura diante do nosso inimigo não deve ser de medo e nem de deboche. Eu não concordo com pastores que ficam simulando ou brincando, fazendo pessoas que estão possessas, enfim, darem rodopios. A nossa postura é que o Senhor te repreenda. Foi assim que Jesus fez com Pedro, quando Pedro falou: Senhor, não esquece esse negócio de ser crucificado. Jesus falou: que o Senhor te repreenda. Seja repreendido, Satanás. Judas também nos instrui a termos até um certo respeito, tá? Mas tendo a noção de como fazer, repreendendo Satanás em nome de Jesus, ponto. Ele é um tentador, né? Jesus foi tentado, ele teve a capacidade de tentar Jesus, né? Quando Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, enfim, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então ele tem essa capacidade de tentar a gente. Uma outra característica do nosso inimigo: retirar a palavra de Deus do nosso coração. Em Marcos 4,15 diz: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Ok? Então até aqui a gente viu que ele é mentiroso, tem um poder limitado, é um estrategista, quer nos cegar, é um ser espiritual, extremamente orgulhoso, já está com um desfecho determinado, por isso que ele está, enfim, nervoso e que a gente deve repreendê-lo apenas. Em Lucas 22:31, e aqui eu vou para o desfecho do meu vídeo,
Jesus disse: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. Bom, irmãos, não me pergunte por quê. A gente sabe que Deus poderia aniquilar Satanás com um sopro, como está escrito em 2 Tessalonicenses, mas Deus permite a existência de Satanás, em que em João 14,30 Jesus até fala, o príncipe deste mundo. Então a gente vai ter que conviver com esse adversário até o final, mas tem 3 versículos aqui que nos instruem a como vencer. Em 2 Coríntios 10,4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então eu termino esse vídeo falando o seguinte: ele existe, o nosso inimigo existe, está aí, não é pra gente ter medo e é pra gente também não desvalorizar, tá bom? Mas vigiando, sujeitando a Deus, nós iremos vencer. E se você estiver passando por uma prova, saiba que é motivo de bênção. Então, se estamos enfrentando uma dificuldade ou estamos querendo fazer algo para Deus, ao invés de falarmos, nossa, o inimigo está se levantando, fala assim, vai vir coisa boa, porque se o inimigo está se levantando, é porque tem muita coisa para vir, porque no final dessa história é que nós somos mais do que vencedores. Pai, louvado seja o teu nome. O intuito dessa mensagem foi apenas alertar para que nós possamos ter a ciência que nós temos um inimigo derrotado. O Senhor venceu, o Senhor nos ensinou como vencer, né, seguindo a tua palavra e buscando ao Senhor em oração todos os dias. Eu entrego a minha vida, Pai, eu preciso tanto de Ti, que o Senhor possa me abençoar, para que eu possa sempre Te dar, né, o bom exemplo, dar o melhor da minha vida para o Senhor. Não sei quem vai ver esse vídeo, talvez o meu neto, o filho das minhas filhas, os meus bisnetos vejam no futuro, não sei quando, mas que eles possam ter a certeza de que não precisamos temer o inimigo, mas temos que ter sempre a certeza de que nós temos o inimigo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.